Depois, eu gostava também de saber, em relação ao pessoal, que agora, eu ainda me lembro de toda a teorização sobre a necessidade dos hospitais se transformarem em empresas, em entidades empresariais, porque era preciso uma gestão mais ágil. Pois a gestão mais ágil agora é que cada vez que quiserem contratar um profissional têm que pedir autorização à senhora Ministra, porque isto significa restringir drasticamente, certamente abaixo até da regra 2.1, aquilo que serão as contratações pelo Serviço Nacional de Saúde. Isto também abrange a contratação de empresas que fornecem pessoal? Ou essas vão poder continuar a fornecer quando o Estado proíbe, o Ministério proíbe as horas extraordinárias e a contratação de novo pessoal? Senhora Ministra, no dia 18 de março, o Conselho de Ministros aprovou na generalidade um decreto-lei que visava a criação de um regime especial para a questão da contratação dos médicos que, entretanto, tinham pedido a aposentação por responsabilidade do Governo e das penalizações que impôs no Orçamento de Estado. Já depois disso tivemos aqui reuniões. Até hoje não houve aprovação deste decreto-lei. Portanto, o que o Governo fez, e o seu Ministério e a Senhora Ministra, foi aparecer com uma aprovação na generalidade, que não é nada, porque não sai dali nenhum diploma jurídico, é apenas uma primeira discussão, num momento em que estava em cima da mesa a depauperização dos recursos humanos médicos no Serviço Nacional de Saúde com grande acuidade, e, portanto, o Governo tirou da cartola aquele coelho e, daí para cá, nunca mais o concretizou de facto. Foi, Senhora Ministra, com todas as letras lhe digo, uma aldrabice. Foi uma aldrabice. Os senhores, naquele momento, aprovaram na generalidade um decreto-lei que nunca mais deram seguimento. Não existe. Não há. Estamos hoje, mais de 2 meses passados, e esse decreto-lei aprovado na generalidade esfumou-se. Desapareceu. Não há, não existe. E isto é uma aldrabice política, Senhora Ministra. Foi só para tapar os olhos de quem estava preocupado com a saída dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, nos hospitais de parcerias público-privadas, continua a situação que já conhecemos. No Hospital de São Marcos, os profissionais que tinham direito a manter o seu vínculo são agora obrigados a transferir-se para a entidade privada e não se sabe, no fim, o que é que vai acontecer quando acabar o contrato de gestão com o grupo económico que dirige aquele hospital. Depois, houve um concurso para técnicos de terapêutico e diagnóstico e para médicos, foi concluído com o hospital ainda público, mas que agora a nova entidade privada não quer aceitar, porque isto não tem nada a ver com isso, e o Ministério da Saúde isto também não tem nada a ver com isso. Entretanto, no Hospital de Cascais é a situação das patologistas clínicas que já estão resolvidas, estão integradas no Hospital de Cascais ou foram para fazer o favor à entidade que não as queria porque quer contratar médicos mais baratos, integradas noutro hospital qualquer. Aí é que está. Não tiveram que aceitar o pessoal nas condições em que ele exercia no hospital público, como devia ter sido e como a Senhora Ministra não impôs que fosse. Quanto ainda a parcerias público-privadas, eu vi uma notícia, até com umas declarações do Sr. Secretário de Estado, a dizer que como para as candidaturas PPP no Algarve e em Lisboa, os grupos privados estavam a apresentar propostas acima do comparador público-privado, que o Governo e os grupos privados estavam a tratar para haver um financiamento do Banco Europeu de Investimentos. Deixe-me ver se eu percebi bem, Senhora Ministra. Há um comparador público que se faz para que as propostas privadas sejam abaixo desse comparador público e provar assim, supostamente, e isso é muito discutível, a vantagem para o Estado. Quando as propostas são acima, o Estado vai tratar de arranjar financiamento para compensar os grupos privados e para que elas baixem para o nível que está definido. Ó, Senhora Ministra, então isto é aceitável? Nós andamos aqui a angariar financiamento com os grupos económicos privados, que não são competitivos, como os senhores tanto gostam de dizer, para apresentar propostas abaixo do comparador público. E pergunto também, onde é que vão ser cortados os 400 milhões de euros que vão ser reduzidos no investimento em hospitais públicos? Quais são os hospitais, foram notícias, afirmações dos senhores membros do Governo, quais são os hospitais que vão ser afetados por este corte nos próximos tempos? Quanto à questão dos medicamentos, queria dizer o seguinte, queria perguntar à Senhora Ministra se vai definitivamente abandonar o compromisso com a Associação Nacional de Farmácias no sentido de serem distribuídos nas farmácias medicamentos de receita restrita
Esse compromisso, em que ali o Sr. Secretário de Estado participou na negociação, quando ainda não era Secretário de Estado, significa, na proposta da Associação Nacional de Farmácias, uma cobrança de 6% sobre o valor bruto, sobre o preço destes medicamentos. Também já se sabe que a Associação Nacional de Farmácias aceita 4%. Isto significa, só nos medicamentos da saída, são os únicos que eu tenho aqui os números, que são cerca de 240 milhões de euros de gasto no último ano, 2009, salvo erro, uma despesa mais ou menos entre 9,6 e 14,4 milhões de euros. Pergunto se a Sra. Ministra vai abandonar esta ideia em definitivo, que até é combatida pelas associações da área da SIDA. Quanto ao Infarmed, Sra. Ministra, eu queria perguntar-lhe com toda a frontalidade que é necessária nestas coisas, se a Sra. Ministra garante a independência da direção do Infarmed, designadamente em relação à indústria farmacêutica. E se é ou não verdade que um dos membros indigitados para a direção, não é o Presidente, veio diretamente da indústria farmacêutica. É ou não verdade que foi vice-presidente de uma associação da indústria farmacêutica? E sendo verdade, se esta é a boa política de nomeação para a direção de um instituto que deve regular a área do medicamento e que tem como um dos intervenientes mais poderosos a própria indústria farmacêutica. Queria também perguntar à Sra. Ministra se é ou não verdade que no âmbito da reformulação da Comissão de Avaliação de Medicamentos, que agora integra representantes da indústria farmacêutica e da ANF que vão avaliar os seus próprios produtos no caso da indústria farmacêutica, se é ou não verdade que houve um despacho a 30 de abril a aumentar em 10% as senhas de presença, em 10% ou até 15% a remuneração por avaliação dos processos, e se confirma ou não que a indústria farmacêutica participa nesta avaliação dos processos no âmbito da nova configuração desta Comissão de Avaliação de Medicamentos. Diz-se até que a Sra. Ministra até contratou uma pessoa que veio diretamente da indústria farmacêutica para o seu gabinete. Mas isso, nós não temos nada a ver com isso. A Sra. Ministra contrata quem quiser. Agora, no Infarmed, que é uma entidade que é responsável pela regulação pública, é uma situação gravíssima. Para terminar, a questão das alterações que estão previstas em matéria de comparticipações de medicamentos. O Governo anunciou que agora só vão beneficiar da comparticipação a 100% os reformados que tenham reformas inferiores ao salário mínimo nacional, aqueles medicamentos que estiverem na lista dos 5 mais baratos. Ora, o problema, Sra. Ministra, é que quando o reformado vai ao médico, o médico pode decidir receitar outro medicamento, mesmo genérico, indicando a marca, como permite a legislação, que não sejam dos 5 mais baratos. Mas pode até um médico receitar só pelo nome genérico e chegar um utente à farmácia e não haver um dos 5 mais baratos. O que é que vai acontecer então? O que vai acontecer é que é o utente reformado com uma reforma abaixo do salário mínimo nacional que vai pagar a diferença. Eu pergunto à Sra. Ministra se acha isto justo. Se acha que tem o direito de pôr sobre um utente reformado, especialmente fragilizado nesta relação, a responsabilidade de exigir uma coisa que não está ao seu alcance exigir. Que não está ao seu alcance impor ao médico, nem ao farmacêutico, nem à farmácia. E se isto é que é uma medida de moralização dos gastos com medicamentos? Vou já terminar, Sr. Presidente. Outra medida tem a ver com a alteração do preço de referência. Aqui há uns anos, ainda era Secretário de Estado, Dr. Francisco Ramos, quando se baixaram os preços dos medicamentos genéricos em 30%, manteve-se o preço de referência tal qual estava antes. E sucessivamente, aliás, com o alerta do PCP, foi sendo prorrogada essa manutenção. Isto é, o preço de referência não tinha ainda decrescido para o valor do genérico mais caro, como estava definido na legislação. Agora o Governo vai fazer, já fez isso no decreto-lei que foi publicado na semana passada, ou há 2 semanas. Isto significa que as comparticipações dos medicamentos genéricos, quando o médico receita um medicamento de marca, vão custar mais para os utentes que aí estejam a comprar esses medicamentos. Termino já. Sra. Ministra, isto é um ato de facto de cobardia política, porque a Sra. Ministra não tem coragem política para impor a prescrição por denominação comum internacional, mas depois exige aos utentes, que exijam aos médicos que receitem os medicamentos que são melhor comparticipados, quando sabe que eles não estão em condições, na maior parte dos casos, para fazer essa exigência. O que a Sra. Ministra não quer é afrontar nem essa prescrição pouco cuidada, nem a indústria farmacêutica que não está interessada nesta alteração.